Olá, queridos, bom dia, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu tenho mais uma ferramenta poderosa que vai abençoar a sua vida, é verdade? E eu quero dizer para você que viva o processo, guarde esta palavra, guarde esta ferramenta, viva o processo. E já eu irei explicar que processo é esse, que processo que eu tenho de viver. Olha, a Bíblia conta a história de uma mulher que ela passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Todas as mulheres, quando chegam no seu período, logo depois de 4 dias, 5 dias, uma semana, no máximo, o seu período passa e ela volta à vida normal. Porém, a Bíblia vai dizer que esta mulher, passaram-se 1 ano, 2, 3, 4, até 12 anos. E o pior, ela gastou tudo que ela tinha com a medicina da época e não pôde ser curada. Então aquela mulher estava condenada a jorrar o seu sangue até a morte. Porém, um certo dia, ela tomou a decisão de viver o processo. E qual o processo? O processo da cura, o processo da libertação, o processo de viver feliz outra vez. E como foi que ela viveu este processo? Primeiro, o processo começa dentro da mente, é verdade. O processo começa dentro da mente, no pensamento. Quando nós pensamos da seguinte forma: eu vou lutar, eu vou vencer, eu serei curada, eu serei vitoriosa. Quando você começa a pensar positivamente, quando você começa a pensar na sua bênção, projetar como vai fazer, como será, aí começa o processo em direção a uma vida feliz e abençoada. Aquela mulher, ela viveu todo o processo, começo, meio e fim. Guarde esta palavra no seu coração. Todo processo tem o começo, o meio e o fim. O problema é que muitas pessoas desistem do processo no começo. Algumas outras corajosas vão até o meio, mas pouquíssimas pessoas, elas vão até o fim do processo. E aí muitas pessoas dizem: eu estou no processo que eu estou sofrendo faz muito tempo. Mas o processo não é o sofrimento. O processo é a jornada em direção a uma vida feliz. O processo é a jornada em direção à vida de sucesso, a uma vida vitoriosa. Então comece a viver o processo hoje, agora. Como assim? Pensando. Aquela mulher pensou: eu irei e tocarei pelo menos na roupa desse profeta. E ela levantou e saiu em direção a Jesus. E o problema maior é que ela estava anêmica, ela estava fraca, 12 anos que jorrava sangue sem parar. E a Bíblia vai dizer que ela se aproxima de Jesus e tem uma grande multidão em volta dele. E aí aquele era um obstáculo. Escreve o historiador Flávio Joséfo que ela caiu 9 vezes antes de chegar até Jesus. Mas para as 9 quedas que ela caiu, ela levantou a 10ª vez. Sabe o que eu aprendo com isso? Que é normal que às vezes a gente pense em desistir. É normal que às vezes a gente caia. É normal que às vezes a gente passe por tropeços na vida. Mas toda vez que cair, levante. Toda vez que pensar em desistir, pense em prosseguir. Aquela mulher, segundo o historiador Flávio Joséfo, ela caiu 9 vezes, mas ela levantou todas as vezes, porque ela estava vivendo o processo. E quando estamos vivendo o processo, não podemos parar no meio do processo, não podemos parar no início do processo. É necessário viver o processo até o fim, porque somente aqueles que têm a coragem, a fé, a determinação de viver o processo até o fim é que alcançarão os seus objetivos.
Aquela mulher tinha um objetivo: ser curada da hemorragia. Então ela levanta da sua queda e quem sabe quantas vezes ela rastejou, e agora ela enfrenta uma multidão faminta para tocar em Jesus, uma multidão concorrente para chegar perto de Jesus. Então não era fácil, não era como hoje. Hoje existem leis que os deficientes têm toda a prioridade. Não existia aquilo naquela época. Todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria chegar perto de Jesus. Então ela tinha que entrar na concorrência, ela tinha que entrar no processo, ela tinha que viver o processo. E agora aquela mulher entra no meio da multidão, um empurrava aqui, outro empurrava ali, mas ela estava decidida a viver o processo até o fim. Tome essa decisão na sua vida. Isso não é, queridos, uma questão eu acho, talvez, não. É uma decisão decidir. Isto é momento para tomar a decisão. Viva o processo na sua vida em direção a uma vida melhor, a uma vida feliz, a uma vida abençoada. E então aquela mulher consegue, de alguma forma, chegar até Jesus. E aí ela toca na orla do manto de Jesus. Oh, que maravilha! Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que na mesma hora, pastora Deise, o que acontece? Aquela mulher é curada. A hemorragia estancou, o milagre aconteceu, ela foi curada. E aí, queridos irmãos, existe algo importante depois da cura, depois do milagre. Depois que ela foi curada, Jesus perguntou: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos se aproximam de Jesus e disseram: mestre, todo mundo te empurra, um toca aqui, outro toca ali. Como é que o Senhor pergunta quem te tocou? E aí Jesus diz: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Sabe o que eu aprendo com isso? Glória a Deus. Não foi Jesus que curou ela diretamente. Ela foi lá e buscou a cura dela. Ela foi lá e lutou pela cura dela. Olha, note as palavras de Jesus: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu. Eu não liberei, eu não dei, saiu de mim virtude. Quando ela toca em Jesus com tanta fé e determinação, a virtude saiu de Jesus e curou ela. E então ela, tremendo, diz: Senhor, fui eu quem te toquei. Oh, glória! Nesta manhã são 5h35. Toque em Jesus pela fé, viva o processo, começo, meio e fim. Vale a pena viver o processo. Um abraço do coração. Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tenha um excelente dia.